Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. No vídeo de hoje nós vamos conferir aqui mais um vídeo do Jovem Pan Esportes. Título do vídeo é o seguinte: de onde vem o dinheiro? É só reticência. Mauro César dá aula após Flamengo alcançar marca bilionária. Então vamos trocar de janela aqui, lembrando de te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho, e é sempre muito importante que você dê like no vídeo. Vocês não estão dando like no vídeo, eu tenho que vir aqui pedir, e o like é o que ajuda o vídeo a chegar para cada vez mais gente e ser recomendado, e eu preciso de verdade que vocês comecem a dar bastante like no vídeo aí, além de se inscrever, como você pode ver ali em cima, rumo aos 2.000 inscritos, eu conto com vocês. Vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, lau. E Mauro César, a gente tem poucos minutos ainda na TV, mas o Lázaro foi vendido, é mais uma grana entrando aí no caixa do Flamengo, cerca de 40 milhões de reais, né? 7 milhões de euros. Já até viajou, né? Já foi lá para a Espanha, já está lá essa altura, já até desembarcou essa altura do campeonato. Vai jogar no Almeria, que é o time que ganhou a segunda divisão da Espanha. Acho que é uma boa porta de entrada para ele, que não é um jogador de primeira prateleira, para jogar a primeira divisão da Espanha. Que é aquela coisa, você vai jogar a primeira divisão da Espanha, significa o seguinte: ele deve ser camisa 10, inclusive. Sendo titular, você vai jogar no Bernabéu, você vai jogar no Camp Nou, você vai jogar no Wanda Metropolitano, você vai jogar contra o Sevilha lá no Sánchez Pizjuán, você vai jogar contra o Betis, vai jogar contra o Valência, no Mestalla. É legal, né? Você vai jogar contra times importantes e você tem... Isso tudo é o quê? É vitrine para o jogador. Se você faz boas partidas contra esses times, do Almeria você vai, como diria Lazzaroni, galgar parâmetros e vai para outros times maiores e consegue com isso, de repente, fazer uma carreira internacional. O Lázaro é um jogador que ele era reserva no Flamengo, continuaria reserva, não tinha a menor perspectiva de ser titular do time do Dorival Júnior. Seu melhor momento foi até nessa temporada, que ele teve mais chance de se firmar, foi quando jogava de ala, que era aquele sistema do Paulo Souza, que, aliás, ele nem era utilizado pelos outros treinadores. Era um jogador que tinha um problema, que o Rogério falou disso uma vez na coletiva, e ele tinha razão, de intensidade no jogo, né? Ele precisava participar mais. Tanto que o Renato, que sucedeu o Rogério, nem usava o Lázaro. Nem lembro dele jogando com o Renato, jogou foi muito pouco. E o Paulo Souza o encaixou naquela função, depois ele seguiu jogando mais à frente. Eu acho que foi uma boa venda, Eu não acho que dê para arrumar mais do que essa quantia para um jogador no estágio do Lázaro. Se lá na frente vai valer mais, é outra história. E o Flamengo ficou com 30%, né? Que é uma boa fatia para o futuro. E sobre essa situação, né, que o Mauro estava falando, realmente eu também acho um bom valor pelo Lázaro. Sim, é um dos poucos legados do Paulo Souza, foi o que ele fez com o Lázaro. O Lázaro fez boas partidas como ala, agora nesse Flamengo alternativo ele é um pouquinho mais à frente, entendo, não é exatamente a mesma característica, mas fazendo algumas do Arrascaeta, digamos, do time B muito bem. É um jogador muito bom, muito interessante, só que quando está com o Mauro César, assim, pelo valor, até o próprio atleta, você vai jogar na primeira divisão espanhola, vai jogar em La Liga, e pelas possibilidades que seriam remotas, pela qualidade e quantidade de opções que agora tem o Dorival Júnior, acho que é um ótimo negócio para todas as partes, inclusive para o Almeria, que vai ter um jogador bastante interessante, muito versátil e com potencial de crescimento como o Lázaro. É impressionante o faturamento, Mauro, do Flamengo com venda de jogadores. Vanderlei também, é bom falar sobre isso. O Flamengo, ele ultrapassa a marca de R$1 bilhão em receita com saída de jogadores desde 2019. A negociação do Lázaro, né, faz o clube se aproximar dos 130 milhões em 2022. E olha aqui, algumas das negociações. 2019, Paquetá, 158,5 milhões de reais. Léo Duarte, 45,3 milhões de reais. Cuejar, 36 milhões de reais. Jean Lucas, 36 milhões e meio de reais. Henrique do... Essa negociação do Jean Lucas é genial. Toda vez que alguém cita negociações do Flamengo, veja, eu sempre cito, mas eu tava esquecendo. O Flamengo emprestou ele pro Santos sem cláusula de vitrine, podendo chamar o jogador a qualquer momento. Tá lá ele jogando com o Jorge Sampaoli. O Flamengo contratou o Bruno Henrique por 4 milhões de euros, sei lá, algo assim. E vendeu o Jean Lucas. Do nada, o Lyon quis comprar o Jean Lucas. O Flamengo chamou ele de volta, o Sampaoli ficou puto. E vendeu ele pro Lyon por algo parecido com 6 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo lucrou 2 milhões para ficar com o Bruno Henrique. Mas não é só isso. O Flamengo ficou com uma porcentagem caso ele fosse negociado posteriormente. Eis que o Mônaco quis comprar o Jean Lucas do Lyon.
Flamengo ainda ganhou mais uma quantidade de milhões aí de clube formador e da porcentagem que tinha no passe do jogador, que deu algo parecido com 15 milhões de reais. Por isso que eles falam de valores desse naipe aí, ó. Jean Lucas, ó. Foi sensacional essa negociação pra gente ter o rei da América aí. Claro, uma coisa teoricamente não tem nada a ver com a outra, mas foram negociações envolvendo os dois clubes. Bruno Henrique veio pro Flamengo no começo do ano, a pedido do Abel Braga, e o Jean Lucas estava lá e foi pro Santos, e ficou aí pouco tempo depois, já estava se destacando lá no Santos do São Paulo, ele estava jogando, sendo titular, etc. O Lyon quis comprar, o Flamengo trouxe de volta para vender, o São Paulo ficou boladaço com isso, porra. Porque no mínimo, se um clube mais sério, tipo, se o Flamengo faz um negócio desse, ele emprestaria o jogador, ficaria com o jogador do Santos emprestado aqui, mas botaria, tá, eu quero uma cláusula de vitrine. Se você vender o jogador enquanto ele tá aqui, eu quero ganhar uma porcentagem. O Santos não fez isso. Jean Lucas, 36 milhões e meio de reais. E eu acho que esse valor não está contando essa coisa do formador e do que o Flamengo vendeu depois ao resto da fatia. Mas vamos lá, vamos aguardar, porque ele tá falando do que aconteceu em 2019. Você tá vendo, né? 2019 aconteceu isso. Vamos seguir o vídeo e de repente ele vai falar dessa entrada de dinheiro em 2020, eu acho que aconteceu, ou 21. Henrique Dourado, 24 milhões de reais. Uribe, 5 milhões e meio. Que o Santos comprou da gente também. 5 milhões e meio de reais, o Uribe. E o Bruno Henrique veio pra cá, maravilhoso isso. Trauco, 2 milhões e meio. Aí tem vários aqui. Aí você tem Reinier, 192 milhões de reais. Pablo Mari, 64 milhões de reais. E aí pegando os principais, a gente vai Gerson, 130 milhões. Rodrigo Muniz, 51 milhões. Aqui, ó. Michael, 43 milhões de reais. William Arão, 19 milhões de reais. Então, você vê como o Flamengo tá ganhando dinheiro com venda de jogador. É uma... E nem tá na conta o Vinícius Júnior aí, claro, porque foi ótimo. Que foi um pouco antes, né? Que foi 40 milhões de euros, né, Mauro? 45 milhões de euros. Faça as contas, né? Isso é exemplo de gestão também? A forma como o Flamengo consegue vender jogadores e repor as posições? Porque a gente sempre fala, pô, não pode vender. Cara, uns anos antes de começar essa gestão aí do Bandeira de Melo, com o projeto que foi idealizado ele pelo Landim, Valim e seus Blue Caps, a base do Flamengo era zoneada, né? A gente tinha jogadores na nossa base que eram de empresários, que o Flamengo só tinha pouca porcentagem dos jogadores, etc. Esses caras meio que acabaram com isso, com essa balbúrdia, e o Flamengo passou a dar um foco na base, etc. E a partir do momento que você faz mais investimentos na sua base, promove aí a sua base a poder usufruir de um CT maravilhoso como esse, que é um CT para a base e para o profissional, que é absurdamente, grotescamente top, o resultado é esse aí. Você ganhar dinheiro pra caramba vendendo jogadores da base e também ganhar um dinheiro vendendo seus jogadores do elenco profissional, porque os caras têm uma baita de uma estrutura para trabalhar, para jogar e etc, para poder ficar com o físico em dia, poder ir embora direitinho, na moral. Pô, cara, maravilhoso. É muito bom ser Flamengo. Só que tem que vender, mas traz jogadores de alto nível também, né? A venda de jogadores jovens viabiliza a contratação de jogadores, muitos jogadores mais prontos, né? Eu acho que isso reflete também o investimento que foi feito na base, desde a gestão anterior, né? Na estrutura do Flamengo na base. E também o time jogando bem, os jogadores se valorizam, automaticamente são mais bem vendidos, né? Tem isso. Falamos aqui do Igor Gomes. Hoje, o torcedor de São Paulo vai pensar, não vale 1 centavo. Mas ele sai do São Paulo, vai para um outro clube e o time está jogando bem, ele cumpre bem o seu papel, o valor dele sobe. Aí o cara fala, nossa, o Igor Gomes não valia nada. É assim que funciona. Então, todos esses jogadores aí, em algum momento, atuaram em equipes que estavam fazendo ali um bom futebol, praticando bom futebol e se valorizaram, né? Tem algumas situações aí... O Casimiro era muito criticado. Exato. O caso do Casimiro é um clássico, né? E aí tem algumas situações também que o Flamengo teve até um pouco de sorte. O caso do Paquetá. O Paquetá não tinha passagem pela seleção brasileira, não ganhou nada pelo Flamengo. E de repente, o Leonardo estava no Milan ainda. E o Leonardo queria o Paquetá. E o Neymar, na época, tudo que o Neymar falava era quase que ordem no PSG. Ele era novo ainda lá, tinha acabado de chegar, não tinha desgaste. E ele queria o Paquetá também. E aí, de repente, o Milan e o PSG queriam o Paquetá.
E aí o preço foi subindo, chegou a 35 milhões de euros. Ele não tinha esse valor de mercado na época. Hoje sim, vale 60, foi contratado por 60, né? Lá pelo West Ham. Porque ele está na seleção brasileira, ele já foi para o Milan, do Milan foi para o Lyon, saiu-se bem jogando pelo time francês, evoluiu como jogador, né, e tal, mas em 2018 ele não tinha... Em 2018 teve uma bobagem que a diretoria antiga fez, que foi fechar esse negócio e anunciar antes do final do campeonato. Podia guardar isso, né, olha, tudo bem, tudo acertado aqui, entre nós, mas deixa acabar a temporada, né, que aí ele teve até uma queda de rendimento e muitos torcedores achavam que isso era por conta da negociação. Não sei se era, mas houve isso, né, ele de fato... Mauro, eu vou te interromper rapidinho. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, explicando pra galera da rádio, falando sobre essa situação do Flamengo, que desde 2019, só com venda de jogadores, já ultrapassou R$1 bilhão, agora com essa situação do Lázaro. Mauro. Então, assim, só para concluir, né, eu acho que isso passa muito assim, o time jogando bem, o jogador se valoriza. E o contrário também vale, né? O time tá mal, o jogador fica embaixo e tal, e de repente o cara tem potencial para mais. E esse levantamento que foi feito pelo site Globo Esporte, né, pelo Caio Mota, repórter, eu acho que é uma matéria da série De Onde Vem o Dinheiro, né? Que é uma coisa que vira minhas perguntas. De onde vem o dinheiro? O dinheiro. É só fazer as contas. É fazer as contas. Olha lá no site do Flamengo, tem um negócio lá assim, flamengo.com.br/transparência. Lá tem uma porrada de relatórios financeiros, balanços, balancetes, o diabo. Se tiver paciência, o mínimo de capacidade intelectual, o cara entra ali, lê e vê de onde vem o dinheiro. Porque, o grande problema também é esse, né? As pessoas ficam assim, de onde vem o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Procura saber e questione o seu clube. Por que o seu clube de coração, se você não for Flamengo ou Palmeiras, para citar o exemplo dos dois principais desse quesito, não faz o mesmo caminho? Entendeu? Porque muitos clubes têm potencial para isso, né? Hoje, inclusive, estou vendo aqui agora, já surgiu uma história do Lucas Moura do São Paulo. É impressionante como surge contratação de peso, que é um jogador importante, na crise. Isso desde os anos 50, acho que é assim, ou 40. 1850. É impressionante, cara. Esse é um modus operandi de cartola, assim, muito antigo. E até hoje tem isso, gente. Se do nada, né? São Paulo ontem tomou uma tabancada. Aí hoje, o Lucas Moura pode vir... De repente não dá em nada, mas, né, cria uma falsa sensação assim do torcedor, poxa, quem sabe, né? Ele veio nos ajudar aqui, o cara tá lá fora. E o menos atento esqueceu de ler na informação que isso pode acontecer em 2023. Porque se não tiver... Por exemplo, eu sou torcedor da torcida organizada, não sou muito atento, ainda estou tocado pela irritação das últimas horas. Ele vai desembarcar no final de semana. Sim, já está chegando. Já está chegando. Já está embarcando agora. A possibilidade de 2023, e dependendo do que acontecer... Do mercado, né? Porque ele pode sair de graça, entre aspas, de graça, mas o salário será possível pagar igual. Quer dizer, é aquele negócio, é chamado chute. Eu não estou dizendo que a matéria chutou, só estou dizendo que sempre acontece isso, e também não é com relação ao São Paulo, sempre acontece. Cavani, né? Cavani, Suárez, Lewandowski, os caras falaram Lewandowski. É verdade ou não é? Sim, é verdade. E tem muita gente que consegue acreditar nisso, quer dizer, é realmente um negócio incrível. Mas com relação só a esse número, a gente falou já há algum tempo que o Flamengo está faturando R$1 bilhão, mais do que a CBF. Quer dizer, é um clube brasileiro que fatura mais que a CBF. Mas é claro, a CBF tem que faturar mais. Sim, a CBF não gasta nada. Ela não gasta nada, ela gasta na estrutura dela, lá no prédio dela, e não gasta. Ela não paga multa rescisória do jogador, não tem folha de pagamento do jogador. Ela tem despesa. Paga algumas federações, para dizer todas. Tem despesa para as federações e até tem uma série de coisas. Muita gente fala, mas ela paga arbitragem. Arbitragem, quem paga são os clubes, só para ficar claro isso. Na Série A, quem paga são os clubes. Por isso que o clube fica pé da vida com o árbitro, porque além de ele se sentir prejudicado, ele ainda paga pelo brilhante trabalho. Quer dizer, ele fica irritadíssimo, né? Tem hora que dá vontade de xingar mesmo, mas é isso. Então fatura muito o Flamengo e quando ele gasta, tem dinheiro para comprar, é muito legal, até porque está pagando, tem dívidas. Mas está pagando porque tem dinheiro para pagar. Então, tem dinheiro o Flamengo. O Palmeiras a mesma coisa. Os outros todos vivem numa situação de aperto. Eu não falei que estão todos endividados. Não é isso. Não é isso. Mas uma situação de aperto. Mas, Vanderlei, fica até mais viável você negociar melhor jogador quando você tem estabilidade financeira. Claro. Então, por exemplo, o Lázaro, até eu dei essa informação na terça-feira. O Almeria ofereceu 5 milhões de euros. E mais 2 em bônus se atingisse meta. O Flamengo falou, não quero.
quero mais. Isso aí. Como o Flamengo fez com o Pedro em relação ao Palmeiras. Antes aconteceu do West Ham tentar contratar o Lázaro, 5 milhões de libras, né? Que daria um pouco mais aí do que os 5 milhões de euros, claro, pelo câmbio. Não, 5 eu não quero 10. O West Ham não subiu. Depois o West Ham chegou a sondar o Flamengo por um empréstimo, claro que não rolou. Não, empréstimo não quero, você quer pagar 5, eu não quero vender, vou te emprestar o jogador. Aí apareceu a Almeria, ofereceu 5. Se o Flamengo tivesse com o Pires na mão, onde que eu assino? Mas isso. como tem condições de falar, não quero mais. Aí os caras, tá bom, então faz o seguinte, ao invés de ser por meta, a gente já paga já os 7. Então, fechado o negócio, 30% fica para o clube para um eventual... Se ele se destacar amanhã, se ele vale, sei lá, 20 milhões de euros, o Flamengo ganha 6. 7 com 6, 13. Então, numa estimativa otimista, esse jogador pode render 13 milhões, que é o preço do Cebolinha, aproximadamente. Agora, o Fluminense vendeu o Luiz Henrique, que era o seu principal jogador naquele momento, precisava de grana, por 9 milhões de euros para o Betis. A torcida ficou furiosa, claro, porque ele vale mais, ele se segura mais, mas o Fluminense não tem condição. O Fluminense, quando vê os 9 milhões, fala, eu preciso desse dinheiro, que eu tenho que pagar uma série de coisas que eu não consigo pagar. Então, esse é um outro ponto. O Palmeiras pode dizer não, o Flamengo pode dizer não, outros clubes não têm condições. Ter estabilidade financeira é fundamental. E isso não vai mudar, gente. É só olhar o futebol europeu. Quem dá as cartas são os times que têm mais solidez financeira, condições de contratar, condições de manter seus jogadores. E o núcleo, inclusive, de favoritos em Champions League, você vê que ele diminui. A gente não fala mais de outro. Times italianos não concorrem. É azarão. Qualquer um. Inter, Juventus, Milan, é azarão. Times holandeses, muito menos. A coisa está muito concentrada. E aqui no Brasil, na América do Sul está acontecendo parecido, aqui na América do Sul. Especialmente com o Palmeiras e o Flamengo. E o próprio Atlético, dentro do seu tamanho, que é o menor, de potencial de arrecadação menor, está lá na semifinal. E também tem um padrão ali de organização que foge da vala comum do futebol aqui do Brasil. Uma proposta, digamos assim, fora da curva no futebol brasileiro aconteceu recentemente envolvendo exatamente o Palmeiras e o Flamengo. Quando o Palmeiras teve a força de oferecer 20 milhões, né, pelo Pedro, tá certo? Dentro da realidade do país, foi uma oferta importante. Não, absurda. Né? Uma oferta importante. Absurda mesmo. Mais um jogador. E o Flamengo não aceitando. Absurdamente podendo não aceitar. Até para não reforçar o rival. Esse foi um caso na nossa escala, na escala do nosso quadrado. Foi uma coisa fora da curva. Fora disso, não Se o tem. Pedro ainda jogasse no Fluminense, né, que o vendeu para a Fiorentina, facilmente vendido. ele teria ido por Provavelmente. Teria ido por 12. Podia ser. 12 milhões de euros até. Fosse, por exemplo, São Paulo e Corinthians, por conta da rivalidade, foi um negócio da decisão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o Santos vendeu pro Flamengo para não vender pro Palmeiras. Que eu acho corretíssimo. Como eles acham corretíssimo o Flamengo ter bancado o Pedro para não reforçar um rival direto. Sim, eu sou muito favorável a isso. Não é só a questão financeira e esportiva, até mesmo de mentalidade. Aquela coisa, não vou dar. Mais ou menos, eu acabei de citar um pouco o que aconteceu em 89, aquela troca Neto por Ribamar e também Dida Denis, é muito complexa se fazer. Por isso que aquilo que o Francisco Horta fez de 75 até 77, não só ele, os troca-trocas, por favor, da época, tal, entenda outra coisa, Vampeta, não comente a respeito. Era muito legal, embora praticamente só o Fluminense que montou aquela baita máquina dava certo. A gente teve agora o último caso em 14, o Jadson pro Pato, que acabou dando mais certo pro Jadson do que pro Pato, ou seja, mais certo para o Corinthians do que para o São Paulo, mas é uma coisa que eu acho legal para movimentar o mercado, mas é o risco, de repente, de você reforçar mais o seu rival e deixar você com menos possibilidades. A gente vai para um break rápido na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ô Vamp, e sobre essa situação de venda, né? Quem deve fazer muito dinheiro já é o Palmeiras, né? Você mesmo fala que um grande amigo seu é quem toca a base lá do Palmeiras. O Palmeiras tem o Hendrick, o Palmeiras tem o Giovani, o Palmeiras tem o Luiz Guilherme. Assim como o Flamengo ganhou muito dinheiro com essa geração Paquetá, Vinícius Júnior, Renier, tudo indica que o Palmeiras... Danilo, né? Sim, que é o primeiro a sair. Tudo indica que o Palmeiras vai ganhar, vai ter uma fase semelhante àquela do Flamengo lá atrás. E o Flamengo tem também ainda o Vitor Hugo, que é muito bom. Que já está aí explodindo e deve ser vendido. Tem o Matheus França, que também deve ser vendido. Ou seja, os clubes mais ricos hoje do Brasil, a tendência é que fiquem ainda mais ricos e mais à frente dos outros. Ver a base, né? As bases, né? Suas bases. E outra coisa importante é não ser fatiado. Às vezes você tem isso tudo, aí você tem um monte de jogador. Quanto é do clube? Que dá camisa, que paga tudo, 10%. O resto São Paulo tá ganhando dinheiro com o Antony, com o Casemiro ainda. Não, é bom ser tudo do clube, né, professor? Acabou que você tá lá, ó, o jogador, que nem agora, né, o
o Hendrick, de ser vendido, é todo do Palmeiras. Vai ter algum pedaço lá que Sim, tudo bem, mas... para assinar a família, pega os mas 80% é do Palmeiras. Mas aí entra a negociação racional. A ideal qual é? 100% do Mauro César Pereira, nem liga mais para mim às 6h30 da manhã, desprezo total. Porque ele olha para a conta bancária dele, vê aquele monte de zero, não liga mais para quem despertou tanto tempo pela manhã. Mas essa é uma coisa. Quem cedo madruga. Mas o racional, o que é? Para você segurar um garoto desse, naquela discussão que entra o pai, o staff, entra todo mundo, não é mais só dois caras conversando no corredor. Tem mais gente conversando sobre isso. Compensa. Você dá um percentual para você segurar, porque vai envolver. O que você prefere? 50% de alguma coisa ou 100% de nada? Né? Então, em alguns momentos, você tem que precisar ser racional na negociação. Esse do Hendrick, a gente entende que é tudo do Palmeiras porque é uma força de expressão. Vai ter um certo desconto aí, mas vale a pena, porque é uma pedra preciosa que você tem que segurar e tem que agradar o staff, a família, enfim, solucionar o problema financeiro da família inteira, porque merece, graças à competência do garoto. Então, sem dúvida, mas a negociação intensa. Só que quando é absolutamente fora do padrão, quer dizer, você dá 90% para ele, fica com nada, aí tem alguma coisa errada, né? Aí, várias, né? Eu não sei se eu estou exagerando. Mas não sei o que, mas você está, com certeza. Mas esse que a gente falou aqui, Hendrick, Giovani, Luiz Guilherme, Vitor Hugo, talvez o Matheus França, né, Mauro? Mas eu acho que o Vitor Hugo está à frente. São jogadores que podem ser vendidos por 50 milhões de euros. Tipo o Vitor Roque. Claro, estou falando de Flamengo e Palmeiras, mas você vê ainda o futebol que está acabado, o que joga o Vitor Roque. Mas são jogadores que podem passar até de 50 milhões de euros? Depende da economia, não sei, acho que não. Mas, assim, o Hendrick não? Não, o Hendrick pode ser, quando for daqui a uns 10 anos, claro que não, adoraria que fosse mais. Mas porque o Hendrick... Não, o Hendrick tem muito potencial. Depende de uma série de questões, né? De como foi amarrado o contrato, qual é o valor da multa posterior, de uma eventual disputa de 2 ou mais clubes pelo atleta. Tudo isso faz com que o valor possa subir ou não, né? Vale para todos eles, né? O Matheus França vai começar a jogar mais agora, né? Ele estava voltando para a base porque não estava sendo relacionado e não jogava. Ele mesmo pediu para jogar no Sub-20. Maurão, só um minutinho que a gente está voltando para a rádio. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio no YouTube, falando aí sobre possíveis valores dessas grandes promessas de Flamengo e Palmeiras, Mauro. Então, estava dizendo que o mercado acaba definindo aí preço em função de disputa por um jogador, de como o contrato está amarrado, qual é a multa rescisória posterior, tem uma série de questões. Às vezes o clube tem, digamos, 70%, aí 30% é do clube X ou da família, e o clube fala assim, eu vendo, mas eu quero 95%, eu quero 85%. E alguém tem que abrir mão, e às vezes as outras partes abrem mão para que o negócio aconteça. Então tem uma série de detalhes aí que acho que acabam questão familiar definindo. Mesmo, você tem isso cada vez mais, ainda bem, né? Diferentemente do que era até 98 no Brasil. Não, o jogador, a família pode dizer, não, eu quero ir, não quero ir, aí, enfim, e gente, de novo, é natural, para não voltar essa questão de mercenário, gente, pegue praticamente todas as outras profissões do Brasil, todas, inclusive nós jornalistas, para falar da gente, né? Professor também, que eu já fui, ou foi. Eu fui, como diria um amigo meu, professor. Você quer sair do Brasil. Ou não é que você quer sair do Brasil, você quer ir para outro lugar. Tá? Então, assim, é normal que seja, gente. É da vida. Tá aqui o Vampeta que você com 19 anos para Bahia. Da Bahia para Eindhoven. Né? Não tem jeito, cara. E o que fascina não é... Deixa xingar uma palavrão, uma porra do pilhado, interrompe com essa merda de voltamos pra rádio. O Mauro César ia falar a parada do Matheus França que eu queria saber. Agora nem sei se ele vai falar mais, o vídeo já tá acabando. Mas provavelmente é que o Matheus França vai passar a ter mais chance agora que o Lázaro foi vendido. E ele tinha até pedido pra voltar pra base pra poder jogar com mais frequência, ficar em forma, etc, sei lá. Que ele não tava sendo aproveitado pelo profissional. Agora é provável que ele volte pro profissional pra cobrir essa saída do Lázaro aí. Talvez assumindo até a camisa 13, vai saber. É só a grana, né? As cabeças, obviamente todo mundo sabe disso, né? As cabeças são diferentes, não é só a grana. Eu lembro bem do caso do Silvinho, né? O Silvinho saiu do Corinthians ganhando
teoricamente, a mesma coisa que ele ganhava no Brasil, mas aí ele disse isso, indo para o aeroporto. Ele passou aqui na Jovem Pan, daqui foi embora para o aeroporto para embarcar para a Europa. O Silvinho, que recentemente era treinador do Corinthians. Eu estou indo porque eu quero tomar um banho de Europa. Eu estou indo porque eu quero aprender inglês. Os caras para agora indo para o Nottingham Forest. Entendeu? Então, aquele momento foi, entre tantos, digamos assim, motivos, talvez o mais importante para o Silvinho, eu acredito nisso, o mais importante. Outros, não, eles ficam fascinados porque quando eles se encontram com jogadores que estão lá, por exemplo, na seleção brasileira, em determinado momento, isso acontece sempre, o Vampeta tem muita experiência nisso, mas num determinado momento a seleção brasileira estava em Foz do Iguaçu, certo? O técnico da seleção brasileira era Vanderlei Luxemburgo. E aí, num determinado momento, tem a conversa do Roberto Carlos, grande Roberto Carlos, com um jogador mais jovem, mas que estava quase decidindo se ia para a Europa ou não. Eles estavam no café daquele hotel em Foz do Iguaçu. E aí eu estava conversando com ele, muito engraçado, porque o Roberto estava com um relógio espetacular, um relógio maravilhoso no banco. Aí o Roberto brincou com esse, olha, quando você for embora lá, você vai comprar um desse lá. Aqui tá caro, mas você vai comprar um desse lá. Então é outra coisa. Né? Quer dizer, o entorno também força algumas o sonho de comprar, de viver num outro mundo, com conforto, com luxo. Então, mas todo mundo, como disse o Mauro, só fez essa cascata aqui para reforçar o que você está falando. Recuando um pouquinho no tempo, você vai nas categorias de base e você fala para um garoto, ele tem grande sonho de jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Chelsea, enfim. Que viagem, na Europa. Essa é a verdade de hoje. Né? No Almeria. E você recuando um pouco no tempo, a visão era diferente. Eu queria jogar no Flamengo, eu queria jogar no Palmeiras. Jogar na seleção brasileira, depois na Europa. Hoje é inverno. Muda. E natural que seja. Ninguém é vendilhão da pátria por isso. Claro, sem dúvida. A coisa muda. O cara interrompeu e o Mauro não falou a parada. Mas deve ser aquilo mesmo, Matheus França, etc. Bom, nosso Flamengo bilionário aí, né? Malvadaço e rico demais. Vendendo seus jogadores, fazendo um dinheiro absurdo. Deixe comentários a respeito disso. Vamos trocar de janela aqui, lembrando de te pedir para se inscrever no canal e também dar like no vídeo. Vocês não estão dando like. Tá assistindo o vídeo e não tá dando like? Custa nada, clica no like e dá o like, vai ajudar demais o vídeo a ser mais espalhado aí pelo YouTube, a gente conta demais com vocês e é isso aí. Vou ficando por aqui, grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!